Nessa aula nós vamos falar sobre intercorrências na micropigmentação, que na verdade, pode ser resultados não esperados, né? Ou os problemas que acontecem mesmo e as dificuldades que a gente passa no processo de remoção. Eu sempre digo que quando você aprende a controlar, a prevenir intercorrências ou saber resolver quando elas acontecem, tá tudo bem. Não precisa ter medo de trabalhar com laser a partir do momento que você sabe trabalhar com a sua máquina, escolher a energia certa e conseguir tranquilizar a sua cliente em algumas dificuldades que você vai ver aqui que podem vir a acontecer. E que tá tudo certo. Você vai ver nesses resultados que eu vou te mostrar o que tá ok, faz parte, e o que a gente deve evitar que aconteça. Mas a maioria são resultados normais que podem vir a acontecer devido à energia, o calor do laser dentro da pele. Eu vou sempre repetir essa explicação para reforçar na sua mente, porque é isso que você vai explicar para a sua cliente. Então vamos lembrar que o laser incide a luz sobre a pele, ele vai procurar um cromóforo alvo e ele vai encontrar ali a tinta. Quando a luz entra nessa partícula, através do calor, que é a fototermólise, ele vai quebrar esse pigmento e isso vai fazer com que gere calor. E é esse calor que é quase como se fosse assim uma queimadura de dentro para fora. O laser, ele não queima a pele como as pessoas pensam, ele não deve fazer isso. Isso seria uma energia muito alta, isso seria um erro de execução, né? Ou às vezes um problema devido à pele ser muito sensível ou estar sensibilizada. De repente a cliente fez um peeling recentemente, né? Quando a gente for falar lá na aula de ficha de anamnese, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre isso. Mas de resto, o ideal seria assim, que a pele ficasse íntegra, reduzisse a cor, clareasse, mas não saísse sangue, nem ficasse um acúmulo do sangue dentro e nem extravasasse. Mas isso pode vir a acontecer e vocês precisam saber resolver, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns casos que aconteceram comigo e alguns casos de alunas que me mandaram para eu mostrar para você o que você pode esperar. E o primeiro caso que eu quero te mostrar é de uma cliente que ela estava deste formato, né? Essa quantidade de tinta na pele, ela tem bastante tinta, só que ela tem algo que eu só vou descobrir depois que eu faço o procedimento e que ela mesmo me avisa. Ela incha muito. Qualquer coisa que aconteça na pele dela, ela incha com muita facilidade. Só que aí nós temos mais um acontecimento. Neste dia, a máquina que eu trabalho, ela tem o nanosegundo e o picosegundo. Lembra da diferença entre eles? O pico quebra partícula em tamanhos menores. Então, se ele quebra partícula em tamanhos menores, eu nunca inicio uma micropigmentação com ele. Eu sempre faço a micropigmentação só com o nano, inclusive. Mas nesse dia, a minha pistola do nano parou de funcionar e eu fiz o procedimento com o picosegundo. E o resultado que nós tivemos foi esse aqui. Um acúmulo imenso de líquido, né? Que a gente tem aqui quando o organismo traz as células do sistema imunológico que vem por esse líquido na pele, que aumenta muito o formato e ficou assustador, né? Eu sei que ficou. Na hora, o coração bate um pouquinho mais forte. E além desse inchaço, a gente tem essa equimose, que é quando o sangue ele fica dentro da pele. Não tivemos nenhum extravasamento de sangue, ele ficou somente dentro da pele, aqui nessa região. Tá tudo certo, assim, eu sei que parece que não. Você não precisa entrar em pânico, tá? Isso tem solução. A pele vai absorver todo este líquido, a pele vai cicatrizar, esses vermelhinhos, eles vão ser absorvidos e vai ficar tudo bem. O problema é que isso é um processo inflamatório muito alto e vai levar alguns dias para esse procedimento clarear. Por quê? Primeiro, sabe quando a gente machuca a pele e fica uma casquinha? Isso com certeza já aconteceu isso na sua vida. Então, primeiro esse machucado, ele fica escuro para depois clarear. Então, a gente tem que primeiro essa pele clarear do machucado, entre aspas, que foi feito, para depois você ver que realmente a micropigmentação clareou, tá? Então, isso aconteceu, esse excesso de inchaço. Qual foi o motivo? O primeiro motivo é que o processo inflamatório foi muito alto e ela já tem tendência
a inchar. Mas o segundo motivo foi porque eu realmente usei o pico segundo, e o pico segundo na sobrancelha não é indicado por conta de ele quebrar as partículas num tamanho muito pequenininho e gerar um calor muito grande. É esse tipo de resultado que vai ter. O que você pode indicar para que a cliente faça nesse caso? Seria muito bom que já no seu espaço você tenha gelo, tá? Então vamos lembrar disso, um ponto importante. Tem muita gente que no próprio estúdio não tem geladeira, e quando a gente trabalha com laser, então tenha pelo menos uma caixa de gelo no dia do seu laser day, para que você possa aplicar acima e você corte esse calor, tá? Eu vou mostrar mais algum caso para vocês que o calor ficou trabalhando por muito tempo depois. Isso acontece também em todas as remoções. Então você corte esse calor, você faz uma aplicação de gelo na hora, porque o gelo em excesso ele também queima, né? Vocês com certeza sabem disso. Então o gelo corta esse calor para que esse calor não fique aumentando lá dentro da pele e aí faça bolha. Gente, bolha na sobrancelha é inaceitável. Na tatuagem vai acontecer um monte, mas na sobrancelha é inaceitável. Significa que é excesso de energia ao extremo. Assim, olha, 6 anos trabalhando com laser na micropigmentação. Eu já tive um caso como esse, por exemplo, que eu tô te mostrando, que fui eu mesma que fiz, e nem assim deu bolha. Então, bolha na sobrancelha é inaceitável. O que é inaceitável? Escorrer sangue, inaceitável. Mas sair sangue pode acontecer? Pode. E aí eu vou mostrar aqui para vocês um caso sobre isso também. Antes de eu esquecer, nesse caso é recomendado que ela faça uma drenagem facial. A drenagem facial, ela é muito simples, a própria pessoa pode fazer, mas ela pode ir numa esteticista que vai encaminhar esse líquido para os glândulos linfáticos que ficam aqui, né, ao lado da garganta. E aí isso o próprio corpo vai expelir. Se ela não fizer essa drenagem facial, olha o que pode vir a acontecer. A sobrancelha tá ok, né? Você vê que foi feito o processo de remoção e o olho ficou gigante. Essa pálpebra superior tá super inchada. Muito provavelmente esse líquido ainda vai descer e vai ficar na parte das olheiras. Porque se a pessoa não drenar, é isso que vai acontecer. Mas, gente, vamos falar a verdade. Isso é uma coisa simples, é um líquido. O próprio corpo vai absorver e tá tudo certo. É só ter paciência. Aplica gelo, faz drenagem. Em 1, 2 dias isso vai ter saído completamente, tá? Por isso que quando a nossa cliente entra em contato para fazer a remoção, você precisa saber se ela tem um compromisso no dia seguinte, ela tem alguma coisa importante naquela semana, porque a gente vai prevenir a maior quantidade possível de acontecimento, mas pode vir, como aconteceu com essa cliente, ter um excesso de inchaço, né? Por isso que a gente tem que dar um apoio, conversar, ajudar, tentar resolver para ela ficar em paz. A maioria das pessoas acontece isso? Não tenha medo de trabalhar com laser, tá? Mas você precisa saber o que pode vir a acontecer. Eu tô tendo a oportunidade de mostrar para vocês os 2 casos que aconteceu no mesmo dia que eu estava só trabalhando com o pico segundo na sobrancelha. Essas 2 clientes que eu mostrei para você, elas foram avisadas que eu estava só com o pico e que a gente teria um processo inflamatório muito maior, mas que estaria tudo bem. Ele ainda assim seria controlado. E eu vou te mostrar como que eu cuidei delas na sequência para que isso não gerasse nenhum tipo... Não ia gerar cicatriz, tá? Nesse nível de inflamação não iria gerar, mas eu ajudei elas, principalmente uma delas, de como amenizar muito rápido esse inchaço. Nessa cliente que eu tô mostrando pra você, olha como é que tava o procedimento antes, tá? Então ela tá com a sobrancelha bem pintada, não tem como fazer, né? Mais micropigmentação em cima. Quando eu fiz a aplicação do laser, então tivemos o mesmo resultado que a anterior, que é um inchaço bem significativo, né? E aqui nesse caso, ela teve... Parece que a pele ficou mais machucada, não sei, ela tem uma pele bem sensível, né? Ela inchou de uma forma irregular. Ficou bem estranho na hora. Só que aparece mais. Ficou bem pior do que aparece aqui na foto, vou ser sincera pra você. Pessoalmente ficou bem pior, porque ela é bem branquinha. E aí então ficou muito mais destacado esse excesso de processo inflamatório, né? Lembra que eu falei numa aula anterior que quando a gente tem uma energia alta, os pelos também clareiam. Então ali os pelos dela todos ficaram loirinhos e a gente tem essa equimose e o inchaço também por causa da linfa que foi naquela região. O que aconteceu? Olha que interessante, depois de uma semana a gente já tem um resultado excelente de cicatrização. Então isso que eu vou mostrar para você foi uma foto que eu pedi para ela
E eu falei para ela assim, manda para mim como está. Claro que a gente fica com um medinho, né? Quem que não fica? Ai, meu Deus, como é que vai vir essa foto? Será, né, que o procedimento clareou? Será que ficou vermelho por muito tempo? E aí, nesse caso, você vai ver nessa imagem que no ponto alto tem alguns pontinhos mais escuros. Lembra que eu falei que dentro da pele tem alguns pontinhos ali onde ficou como se fosse uma veinha que estourou ali, certo? Então a gente tem um sangue ali dentro que coagulou, que ele vai levar alguns dias para cicatrizar, então ele fica esses pontinhos mais escuros. Mas de resto, fala a verdade, isso não tá incrível, não é? A gente tem uma cicatrização fantástica depois de 7 dias. Mas o que foi que eu fiz? Não significa que se você não tiver esse aparelho, você vai ter um problema de cicatrização, não vai. Mas você vai ter uma cicatrização que leva mais tempo para efetivar. Mas eu utilizei o laser de baixa potência, que é o laser vermelho. Inclusive, eu tenho um laser que ele é em tiara, né, que é a T-Laser. E eu emprestei para ela, já que é uma pessoa de muita confiança, porque é um equipamento bem caro. Ela levou para casa e ela aplicou o laser vermelho de baixa intensidade durante 5 dias. Ela mesmo, né, colocou o óculos de proteção, colocou o laser e aplicou durante 8 minutos, uma vez por dia, durante 5 dias. O que aconteceu? Esse é o poder que o laser vermelho de baixa potência, de baixa intensidade, que não é o de alta, tá? Que vai remover a tinta. É o que vai modular esse processo inflamatório e essa reparação da pele. Então, ele vai fazer com que essa pele, ao se reparar, ela faça isso de forma mais organizada. A nutrição, a oxigenação das células, aumentar a nutrição dessas células, desses microvasos, vai fazer com que toda a reparação aconteça de forma mais organizada e mais rápida. Por isso que uma semana depois ela já apresentou esse resultado. Patrícia, eu não tenho aparelho para minha cliente levar para casa. O que eu vou fazer? Ela pode vir todos os dias no seu espaço e você aplicar o laser vermelho de baixa intensidade, tá? E isso vai acelerar e vai chegar nesse resultado incrível em uma semana. E um mês, olha como ela ficou. Ela mesmo que tirou essa foto e me mandou, que eu falei, deixa eu ver como é que tá, porque eu queria ver se a pele já estava 100% reparada 30 dias depois pra gente fazer uma nova sessão. E conforme vocês estão vendo na imagem, a pele está íntegra, clareou bastante em relação ao que era antes. Não resolveu 100%, que a gente ainda até continua resolvendo esse procedimento. O procedimento tinha muita tinta, tinha saturação. Até por fora, assim, olhando, não parecia tanto, mas dentro, conforme a gente foi fazendo a remoção, isso tudo foi aparecendo. E a gente tem um processo de remoção com uma inflamação muito alta, né? Que parece até que foi descontrolada, mas que deu tudo certo na cicatrização. É importante que você saiba como resolver. Por isso que eu falo para você que o laser de baixa intensidade, no meu ponto de vista, ele é fundamental para o sucesso do seu trabalho nesse nível. Ah, Patrícia, mas eu não tenho, o que eu faço? Vai ter que ter paciência e, digamos que, em vez de em uma semana já estar claro o procedimento, levaria 2 semanas. E quando sai, né, o sangue sai da pele, que ele vai formar uma casquinha, isso é fundamental a gente avisar a cliente para que não arranque, né? Porque se ela arrancar, aí ela vai ter uma cicatriz do processo de remoção. Infelizmente, a gente tem clientes que não se comportam e arrancam, mas a gente avisa que nem na micropigmentação, né? Se fez casquinha e a pessoa arrancou, vai sair a tinta junto, ficou uma cicatriz, o procedimento não vai ficar bom. E na remoção é a mesma coisa. Toda vez que a gente tem machucado na pele, faz casquinha e a gente arranca, vai ficar a cicatriz daquele machucado. Então, não pode retirar, precisa cuidar e hidratar. Neste caso, a gente tem exatamente isso que eu tô falando pra você. Saiu sangue, né? Inclusive, quem me mandou essa foto foi uma das minhas mentoradas de remoção. Foi um caso que aconteceu com ela e que ela ficou muito preocupada. Patrícia, eu coloquei na energia mais baixa da máquina e aconteceu isso da mesma forma. Por quê? Eu já vou explicar isso agora para não correr o risco de eu esquecer de explicar lá na frente. Tem alguns aparelhos que, mesmo estando no mínimo, a energia deles está muito alta. Isso se chama calibragem da máquina. Quando a gente compra uma máquina ou aluga uma máquina, essa máquina precisa ser calibrada. Por isso que não dá pra gente encomendar da China uma máquina pelo AliExpress que chega na sua casa completamente descalibrada. A questão não é, o aparelho tem Anvisa ou não tem Anvisa. Não, tem aparelhos que não têm Anvisa, ainda que vão ter um dia ou não vão ter, que são até bons. Mas a gente precisa ter alguém que calibre a máquina. Você precisa ter uma empresa que é responsável
por fazer essa calibragem, porque senão o mínimo da máquina já é altíssimo. E aí você pode ter problemas na hora de fazer a remoção, porque isso vai machucar a pele, tá? Isso é uma coisa, que a máquina está descalibrada. Outra coisa, a máquina pode ser nova. E quando a máquina é nova, a energia está muito alta. Então a gente diz que quando você compra uma máquina que é nova, ela precisa ser descarregada, que é você usar bastante ali, a gente fala assim, faz bastante filme de Hollywood, que gasta muitos disparos, para descarregar essa energia mais forte, né? A máquina tá muito forte, muito animada para trabalhar e ela vem com energia grande. Então por isso que às vezes a minha máquina eu tô usando lá 200 milijoules e é super fraca. E você tá usando 200 milijoules e ela tá super forte. Como é que pode se a potência é a mesma? É a calibragem da máquina que vai, apesar de ser o mesmo número, vai te apresentar resultados diferentes. Por isso, mais importante do que saber que número eu tenho que usar é tipo de resultado que a minha máquina está dando. Então eu preciso testar. Quando eu alugo uma máquina, quando ela chega no meu estúdio, eu não chego e vou atendendo o cliente direto. Eu falo isso todo o tempo para as minhas alunas. Não marca para a máquina chegar na hora do teu primeiro cliente. A máquina chegou, você vai testar ela, você vai pegar uma folha impressa ou qualquer coisa colorida que você tenha escuro para você testar a potência. É melhor você ter uma folha impressa. Inclusive, dentro deste curso tem um modelo para que você faça os testes sempre quando a sua máquina chegar, para você entender a potência e a energia que ela tem naquele momento, tá? Então, quando a minha aluna mandou essa foto, ela estava muito preocupada, achando, meu Deus, tá saindo sangue. E eu vou falar bem a verdade para você que eu estaria bem tranquila com esse resultado. Você precisa aplicar o gelo para parar um pouco esse calor que tá dentro da pele. Os pelos todos ficaram branquinhos, tá tudo bem, é só passar Reflectocil daqui 4 a 5 dias, né, para pintar esses fios. E a cliente, quando saiu o sangue, aí ela precisa realmente passar um cicatrizante para ajudar essa pele a fechar e a cicatrizar e ter uma reparação melhor, tá? Independente de usar o laser de baixo ou não. Mas se isso acontecer com você, tá tudo bem, pode ficar tranquila que isso é um resultado esperado. O que é um resultado que não é esperado é a pele abrir pelo excesso de calor. E esse trabalho que eu vou mostrar para você é de uma aluna minha que entrou em pânico quando a cliente mandou esta foto. E eu imagino que deu até um gelo no seu coração, né? E eu disse para ela, fica tranquila que vai ficar tudo bem. Por incrível que pareça, vai ficar tudo bem. Mas primeiro vamos entender por que aconteceu isso. Então a máquina que ela usou já estava com uma energia muito alta, mesmo utilizando no mínimo do aparelho. E aí, essa foto, inclusive, quem mandou foi a própria cliente. Isso não aconteceu na hora, não aplicou o laser, aconteceu na hora. Aplicou o laser, aconteceu aquilo que você viu, que eu mostrei na foto anterior. Por que a cliente foi para casa, a pele começou a cicatrizar, mas abriu desse jeito, abriu um buraco, né? Abriu uma vala na pele. Como é que pode uma coisa dessa? Isso aconteceu pelo calor. Então pensa que ela foi embora e o calor continua a trabalhar. Aquele calor dentro da partícula continua a trabalhar. E aí fez essa abertura na pele. Como que a gente vai resolver isso? Primeira coisa que você precisa avaliar. Está saindo aquela aguinha? Está saindo linfa? Porque significa que a gente tem uma inflamação. E aí a gente tem uma região um pouquinho mais perigosa, que precisa ser cuidada, porque a pele está aberta. Né? Então, se entra micro-organismos, isso vai virar uma infecção. Por isso que a gente tem que saber os nomes certos. Você vai falar assim, virou uma infecção. Não, não virou uma infecção. Isso é uma inflamação. Mas se tá saindo aguinha, eu recomendo que você passe Desonida. Desonida é uma pomada anti-inflamatória que vende na farmácia e que você pode comprar sem receita nenhuma, aplicar tranquilamente, super seguro, porque ela vai controlar essa inflamação e ajudar essa pele a fechar e cicatrizar, ok? Então, se está saindo aguinha, significa que tem uma inflamação aberta e precisa passar um anti-inflamatório. Mas se não está saindo aguinha, então a pele não está inflamada, ela só precisa de ajuda para reparar. E deixa eu te contar que o Bepantol não vai ser suficiente para isso, porque o Bepantol ele vai fazer uma hidratação maior. E a gente precisa de ajuda, tá? Precisa de ajuda literalmente para ajudar essa pele a reparar de uma forma mais organizada. Bom, o laser de baixa intensidade aqui resolveria 90% dos problemas, né? Mas no caso de não ter o laser e além de usar o laser, você vai usar uma pomada cicatrizante. Pode ser o Cicatri Micro, por exemplo, que eu uso da Kirei na pós-micropigmentação,
Mas se você quiser alguma coisa que vende na farmácia, é o Cicaplast, tá? Dentro da farmácia, o que existe de melhor, tanto para micropigmentação quanto para remoção, é o Cicaplast, porque ele ajuda muito, assim, de uma forma incrível na reparação. Como ele custa um pouquinho mais, eu sempre falo para as clientes, compra, vale a pena ter em casa, porque se você faz uma queimadura, um machucado, o Cicaplast é a melhor coisa. Se a cliente ela não quer comprar, porque ela acha, eu vou gastar tudo isso, às vezes 30, 50 reais numa pomada, a gente vai reparar sua pele, nem é tanto dinheiro, mas tudo bem. E ela quer comprar o que tem de mais barato. Falou, não, compra esse, investe porque você vai usar depois na sua casa, para você e para sua família. Então, passando o Cicaplast, a pele vai reparar e tá tudo bem. Essa cliente eu não tenho pós, porque ela é de uma mentorada minha, mas ela mencionou que a pele fechou 100% e ficou tudo bem. Então, por isso que é importante você saber resolver as situações. E principalmente, gente, passar segurança para nossa cliente. Mesmo que você ficou desesperada, em pânico, não passa isso para ela. Fala para ela, olha, fica tranquila, a gente tem alguns casos que acontecem algumas intercorrências, mas tudo tem solução. Fica tranquila que a gente vai resolver, tá? Que a pele vai se reparar. Mesmo que você esteja pegando o telefone e ligando para um dermatologista. Mas você sempre vai se posicionar dessa forma com a cliente. E realmente, tudo tem solução. Precisa sempre dar esse apoio e esse suporte para a cliente. Todos esses casos que eu mostrei para você aqui, eles são raros, eles são a minoria, mas é importante você saber como lidar. Quando a gente está falando de energia dentro da pele, e a gente já explicou na aula, né, de nano e de picosegundos, mas eu vou reforçar. Eu opto por trabalhar com resultados mais longos, mas mais seguros. De que adianta eu botar a energia lá em cima, querer usar picosegundo na sobrancelha, que vai fazer uma quebra muito grande dessas partículas, gerar muito calor para dar mais resultado para minha cliente e ter que lidar com esses problemas depois? Não, eu prefiro fazer as coisas com calma. E mesmo fazendo as coisas com calma, a gente tem um resultado muito bom e eu, para ser sincera, acho que bem curto, perto daquilo que a gente está gerando na pele. A remoção é um processo inflamatório induzido e controlado, para que a gente não tenha tantas intercorrências no final.